Bem, vocês sabem, eu falo pra caramba, então... Até para explicar um dos motivos assim, que eu falo tanto na aula. Antes de eu começar o curso, eu nunca tinha ouvido falar na tal de economia solidária. Como você sabe, sou militar do exército, não tem nada a ver com... Em tese, assim, não tem nada a ver com a economia solidária, mas assim, eu pude aprender muito, assim, então no momento que eu estava calado, eu estava aprendendo. Não, eu não simpatizei com a economia solidária ou algo do gênero. No meu trabalho eu tive a orientação da professora Ludmila Meira e a coorientação de Elis Carneiro, que minha esposa está fazendo mestrado em planejamento e governança pública, então ela me ajudou bastante nessa parte teórica, assim, do planejamento, essas coisas do Estado, vamos dizer assim. O meu trabalho é o projeto Soldado Cidadão e a Economia Solidária. Para que vocês entendam, assim, antes de eu começar a falar o que é o projeto Soldado Cidadão, para que vocês possam entender melhor o que é o projeto Cidadão e por que o projeto Soldado Cidadão, é interessante que vocês saibam que os militares das Forças Armadas eles se dividem em duas categorias, vamos dizer assim. Os militares de carreira, que são aqueles concursados e que, dentro das prerrogativas do funcionário público, vamos dizer assim, eles têm essa habilidade, né? E nós temos os militares temporários, que são aqueles... Os militares temporários, na sua grande maioria, são aqueles jovens que entram para cumprir o serviço militar obrigatório, jovens de 19 anos, e que no final do ano, no final do período, eles são licenciados do Exército e voltam para a sociedade civil, vamos dizer assim. Então, o projeto Soldado Cidadão, ele é um programa desenvolvido dentro das Forças Armadas que visa dar qualificação técnica através de parcerias com instituições de ensino, que são a maioria aquelas do Sistema S. Então, ela visa dar qualificação técnica a esses jovens temporários e que vão ser licenciados, vão ser reinseridos no mercado de trabalho novamente. Então, essa frase aqui é do chefe do comandante do COTER, que é o Comando de Operações Terrestres, que é o responsável pelo projeto Soldado Cidadão no Exército, ele demonstra bem para que serve o projeto Soldado Cidadão. Cada militar inserido, cada militar licenciado que conseguir inserção no mercado de trabalho é um problema social a menos para o país. Então, vamos imaginar que por ano servem 60, 70 mil jovens e que ao final do ano esses 60, 70 mil jovens vão ser inseridos no mercado de trabalho de novo. Então, o projeto visa dar uma formação técnica para que eles possam vir em melhores condições de novo no mercado de trabalho. O público, eu trabalho todo o público-alvo do projeto Soldado Cidadão, como eu falei, são esses jovens temporários, esses jovens que vão para o serviço militar obrigatório. E aí que vem a coisa interessante, né? O perfil deles é um perfil socioeconômico carente, a escolaridade deles é incompatível com a faixa etária deles, então na grande maioria eles são, vamos falar a realidade, eu servi como soldado também, então eles são filhos de pessoas pobres, de pessoas humildes. A escolaridade deles são já com 19 anos que estão na idade da faculdade, mas eles na maioria das vezes não terminaram nem o primeiro grau ainda. Então, trocando em miúdos, quem serve ao exército hoje, quem cumpre o serviço militar obrigatório hoje é o filho do pobre, da pessoa que não tem muita perspectiva, que não está estudando, não está fazendo uma faculdade. O filho do rico lá que está fazendo odontologia na PUC não vai servir como soldado. E por que isso acontece? Por que eles não entram para servir? Porque o número hoje, atualmente, o número de jovens nessa faixa etária é muito maior do que a quantidade de vagas. Então acaba que a gente procura pegar somente o pessoal voluntário. Então, o cara que está fazendo faculdade normalmente vai falar que não é voluntário, então ele não vai ficar no exército. E quem vai entrar vai ser o filho do pobre, infelizmente. Segundo dados do Ministério da Defesa, esse projeto já beneficiou mais de 150 mil jovens. Aí durante o meu eu sempre para procurar situar o leitor, né? Eu falei sobre alguns conceitos, né? Como economia solidária, autogestão, políticas públicas, empreendimento solidário. Quanto às políticas públicas, como a gente aprendeu ali no módulo do professor Ed, o projeto Soldado Cidadão, de certa forma, ele não deixa de ser uma política pública, né? Uma vez que ele está visando garantir o exercício da cidadania a essa
jovens que recebem esse curso de qualificação, de eletricista, etc., reunidos em um empreendimento solidário, como é que se isso seria possível, né? Depois que eles dessem baixa do exército, eles fossem licenciados, se eles poderiam se reunir em um empreendimento solidário. Até mesmo porque a formação que eles recebem, ela, de certa forma, favorece, né, a associação e o cooperativismo. Eu estava meio na dúvida ali com relação a ele, eu não quis entrar nesse entrave, até o Maurício me elucidou bastante nesse sentido assim, dos entraves que isso poderia causar, a questão de cooperativa, associação de prestação de serviço e tal. Então, no meu trabalho, eu procurei não entrar no mérito disso, eu queria imaginar eles reunidos num empreendimento solidário, né, independente de qual é a denominação desse empreendimento solidário, se isso daria certo ou não. Então, a gente concluiu, né, que seria viável essa reunião deles em um empreendimento solidário. A minha orientadora, até o mestrado dela, ela escreveu sobre isso, as dificuldades que eles encontrariam, né, para se reunir em um empreendimento solidário. Então, eu verifiquei que, atualmente, a principal dificuldade que eles iriam encontrar, de cara, seria que eles não conhecem a economia solidária. Então, eu, como uma pessoa que também não conhecia a economia solidária, eu vejo que a economia solidária não é difundida. Então, e também talvez não se tenham tanto interesse para que ela seja difundida. Então, a principal dificuldade seria isso, eles conhecerem a economia solidária e, a partir do momento que eles conhecerem, eles querem viver a economia solidária. Né? Porque uma coisa é você conhecer e outra coisa é você querer abrir um empreendimento econômico solidário, sendo que você pode abrir um empreendimento capitalista, vamos dizer assim. Então, talvez seria outra dificuldade. Então, além da falta do marco regulatório, além da falta aí que gera, né, a dificuldade para acessar créditos, toda uma outra série de situações ali. Aí, na minha conclusão também, se foi mais uma parte minha, assim, eu entendo que, vamos imaginar que eles se reuniram nesse empreendimento econômico solidário, aprenderam a economia solidária e resolveram se reunir nesse empreendimento econômico solidário. Eu assim, entendo que o empreendimento, ele sendo solidário ou não, eu acho que o êxito dele vai depender do grau de comprometimento dos envolvidos, das boas práticas de administração, da qualidade dos produtos, dos serviços. Então, não fazendo uma crítica, mas eu acho que se esse empreendimento sucumbir, o capitalismo não é o único exclusivo responsável também. Né? A gente sabe que o capitalismo gera uma série de situações ali que vai desfavorecer e tal, mas eu acho que esses pontos também às vezes deveriam ser batidos também. O indivíduo, será que o indivíduo está fazendo com que aquilo dê certo? Então, não adianta a gente só ficar jogando a culpa no capitalismo também e não ver esse outro lado. Que eu até imaginei, então você pode imaginar um restaurante econômico solidário e um restaurante capitalista. Se aquele pessoal ali do restaurante econômico solidário, não sei se isso é errado, mas se eles adotarem todas as boas práticas da economia solidária, da autogestão, o atendimento deles vai ser excepcional, a comida deles vai ser feita com amor, vai ser excepcional, então eles têm total condições de fazer frente a um restaurante capitalista. Eu acredito nisso, então. O que eu notei ali, daí, isso aí entra nessa questão do capitalismo, que vocês falam assim, eu procurei levar para os meus chefes lá que eu estava fazendo esse trabalho e tal, mas eu vi que não tem muito interesse, assim, não tem muito interesse em se falar isso, então beleza, vou ver depois se eles dão uma palestra para eles e tal, sobre isso, mas fica meio no ar, assim. E talvez seja isso que eu não vejo aqui em cima, eu não vejo tão claro isso, mas talvez seja esse lado do braço do capitalismo que faz com que as coisas não aconteçam. Aí, para finalizar, ontem sabendo uma coisa que eu fui refletindo assim para casa e eu achei, depois eu cheguei a uma conclusão assim, até da vontade. O Sabino falou uma coisa assim, aí voltando para a questão do conhecimento da economia solidária. O Sabino falou que a religião ela torna o indivíduo individualista. Eu não sei se não criticando a posição do Sabino ou até mesmo entrando em debates religiosos, nada disso. Mas aí, indo para casa ontem, eu assumi essa situação. Indo para a minha religião, que é no caso, o cristão, se ele é
E a Luciana fala muito isso, às vezes, né, tem muita gente que está na economia solidária e não pratica economia solidária. Então, até aí vale por mim mesmo. Ano que vem, está lá de economia, lá na parede, lá na gestão por economia solidária, mas não, se eu não praticar a economia solidária, se eu não for solidário, eu falo sobre economia solidária, mas eu não sou economia solidária. Então, eu quis fazer esse paralelo, assim, então, sou cristão que é individualista, porque não entendeu o cristianismo. Assim como aquele que está na economia solidária não é solidário, não pratica a economia solidária, também não entendeu a economia solidária. E eu acho que é isso.